5 segredos estoico para se manter calmo sob pressão nos momentos mais difíceis. Estoicismo. O momento em que tudo desmorona. Tudo está sob controle. Pelo menos é o que você pensa. Até que, de repente, algo quebra. Uma mensagem inesperada, uma pressão absurda no trabalho. Uma discussão que sai do controle. Seu coração acelera, sua mente dispara e, sem perceber, você já perdeu o controle. Agora me responde com honestidade. Quantas vezes você já se arrependeu da forma como reagiu sob pressão? Quantas vezes disse algo que não deveria, tomou uma decisão impulsiva ou simplesmente travou quando mais precisava ser forte? É nesse exato momento que a maioria das pessoas se revela fraca. Não porque querem, mas porque nunca foram treinadas para lidar com o caos. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. A pressão não cria o descontrole. Ela apenas expõe o que já está dentro de você. E é aqui que tudo muda. Os grandes nomes do estoicismo, como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, enfrentaram guerras, perdas, traições e ainda assim mantiveram a mente firme. Não porque eram especiais, mas porque seguiam princípios que treinavam a mente para momentos como esse. E se você pudesse fazer o mesmo? Porque a verdade é simples e desconfortável. Ou você aprende a se controlar sob pressão, ou será controlado por ela. E no próximo momento difícil, não haverá aviso. A questão é, você vai reagir como sempre reagiu, ou vai agir diferente? Porque a pressão revela sua verdadeira identidade. Você não descobre quem é nos momentos fáceis. Você descobre quem é quando tudo aperta, quando o tempo é curto, quando as emoções estão à flor da pele e não há espaço para pensar com calma. É aí que a verdade aparece. Sob pressão, você não tem tempo para fingir, para sustentar uma imagem, para parecer forte. Você apenas reage, e essa reação não vem do que você gostaria de ser, vem do que você treinou a si mesmo para ser todos os dias, sem perceber. Pense nisso. Quando algo dá errado, você explode, se cala, foge ou enfrenta com clareza. Isso não é acaso. Isso é padrão, isso é condicionamento. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que perturbam o homem, mas a forma como ele os interpreta. Isso significa que o problema nunca foi a pressão em si, mas o significado que você dá a ela no instante em que tudo acontece. E aqui está o ponto que muda o jogo. Se a pressão revela quem você é, então você pode treinar quem você se torna antes que ela chegue. Porque quando o momento crítico surgir, você não vai subir ao nível das suas expectativas. Você vai cair ao nível do seu treinamento. Agora a pergunta fica mais profunda. O que exatamente você tem treinado dentro da sua mente todos os dias, sem perceber? O condicionamento invisível que sabota sua calma. Existe um inimigo silencioso operando dentro da sua mente. Você não vê, não percebe, mas ele decide como você reage quando a pressão chega. Esse inimigo é o seu condicionamento. Cada vez que você reage com irritação, cada vez que se desespera, cada vez que foge de uma situação difícil, você está reforçando um padrão. Seu cérebro aprende que esse é o caminho mais rápido, e na próxima vez ele não vai pedir sua opinião, ele simplesmente vai repetir. É por isso que, no momento crítico, você sente que perdeu o controle. Na verdade, você nunca teve. Você só está executando um programa que foi instalado ao longo do tempo. Sêneca alertava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso revela algo profundo. Grande parte da sua reação não vem do que está acontecendo, mas das histórias automáticas que sua mente cria em segundos. E essas histórias são moldadas por hábitos invisíveis. Você pode até acreditar que quer ser calmo, racional, forte, mas se no dia a dia você alimenta ansiedade, pressa, necessidade de controle e validação, então é isso que vai emergir quando tudo apertar. Aqui está o ponto que poucos encaram.
A pressão não é o problema. O problema é o treinamento silencioso que você vem repetindo todos os dias. E se você não mudar isso conscientemente, nada muda. Agora pense com cuidado. Quais reações você vem ensaiando sem perceber? O paradoxo estoico. Quanto mais você luta, mais perde o controle. Existe uma armadilha que prende quase todo mundo quando a pressão aparece. Você tenta controlar tudo, controlar o que os outros fazem, controlar o resultado, controlar até o que está sentindo. E quanto mais você tenta, mais a ansiedade cresce, mais a tensão aumenta, mais você se perde. Parece força, mas é exatamente o oposto. Epicteto ensinava com clareza: algumas coisas estão sob seu controle, outras não. O problema é que você foi condicionado a lutar contra tudo, inclusive contra o que jamais poderia controlar. E isso cobra um preço alto. Quando você resiste emocionalmente à realidade, você cria um conflito interno. Não é só o problema lá fora. Agora existe uma guerra dentro de você e essa guerra consome sua clareza, drena sua energia e te empurra para decisões impulsivas. Agora, observe isso com atenção. Toda vez que você pensa, isso não deveria estar acontecendo, você já começou a perder o controle. O estoico faz o oposto. Ele não desperdiça energia resistindo ao inevitável. Ele aceita rapidamente o que está fora do seu alcance e direciona toda a sua força para aquilo que ainda pode ser feito. Isso não é fraqueza, isso é precisão mental. Porque no momento em que você para de lutar contra a realidade, algo poderoso acontece. Sua mente desacelera, sua visão se amplia e você volta a agir com intenção, não com desespero. E aqui surge a pergunta que separa quem desmorona de quem se mantém firme. Você está lutando contra o que não pode controlar? A técnica do distanciamento interno. Existe um momento exato em que tudo começa a sair do controle. Não é quando o problema aparece, é quando você se funde com ele. Você sente, pensa e reage como se fosse a própria situação. E nesse instante, sua clareza desaparece. Agora imagine outra possibilidade. Em vez de se perder dentro da sua mente, você dá um passo para trás e observa. Você percebe o pensamento surgindo, a emoção crescendo, a tensão no corpo, mas não se identifica com isso. Você assiste em vez de reagir. Marco Aurélio escrevia em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, que você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. E esse poder começa exatamente aqui, na capacidade de se separar do que está acontecendo dentro de você. Quando você cria esse espaço interno, algo muda imediatamente. A emoção perde força, o impulso desacelera e você recupera o controle da sua resposta. Isso não significa ignorar o que você sente. Significa não ser dominado por isso. A maioria das pessoas nunca aprende essa habilidade. Elas vivem no piloto automático, reagindo a cada pensamento como se fosse verdade absoluta. Mas quem domina o distanciamento interno enxerga além da emoção e age com consciência. E aqui está o ponto decisivo. Você não é seus pensamentos. Você é quem observa. Agora me diga, quando a próxima pressão surgir, você vai se perder dentro da sua mente? Ou vai observar antes de agir? O segredo de pensar. Como um estrategista, não como uma vítima. Existe uma mudança silenciosa que separa quem se mantém calmo de quem entra em colapso sob pressão. Não é força, não é inteligência, é perspectiva. A mente da vítima pergunta: por que isso está acontecendo comigo? A mente do estrategista pergunta: o que pode ser feito agora? Percebe a diferença? Uma te prende no problema, a outra te coloca em movimento. Quando você se vê como vítima, tudo parece maior, mais injusto, mais pessoal. Sua energia vai para reclamar, justificar, resistir. Enquanto isso, o problema continua crescendo.
Mas quando você assume a posição de estrategista, algo muda instantaneamente. Você para de desperdiçar energia emocional e começa a buscar saídas. Sua mente fica mais fria, mais precisa, mais focada. Sêneca já alertava que a dificuldade fortalece a mente, assim como o esforço fortalece o corpo. Isso significa que o momento de pressão não é um obstáculo, é um campo de treinamento. Só que esse treinamento exige uma escolha. Você pode continuar reagindo como sempre reagiu, alimentando frustração e impotência. Ou pode treinar sua mente para analisar, adaptar e agir, mesmo quando tudo parece estar contra você. Aqui está a verdade que poucos aceitam. Não é a situação que define seu resultado, é a forma como você decide enfrentá-la. E agora vem a pergunta que muda tudo. Você está pensando como alguém que sofre ou como alguém que resolve? A ilusão da urgência. Nem tudo precisa de resposta imediata. Existe um impulso que domina quase todas as pessoas sob pressão. A necessidade de responder na hora, resolver na hora, reagir na hora. E é exatamente isso que destrói sua clareza. Quando algo acontece, sua mente entra em modo de alerta. Parece que tudo é urgente, tudo precisa de uma resposta imediata. Mas na maioria das vezes, isso é uma ilusão criada pelo seu próprio sistema emocional. Você não está respondendo à realidade, você está reagindo à sensação de urgência. Epicteto ensinava que diante de qualquer impressão, você deve dizer: espere, deixe-me ver quem você é e o que representa. Esse pequeno atraso muda tudo, porque no momento em que você pausa, você quebra o ciclo automático. A emoção perde velocidade, o impulso enfraquece e a razão volta a ter espaço. Pessoas impulsivas acreditam que agir rápido é sinal de força, mas na prática isso revela falta de controle. Já quem domina a própria mente entende que nem toda situação exige uma resposta imediata, mas toda situação exige uma resposta consciente. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Muitas decisões erradas não acontecem por falta de inteligência, mas por excesso de pressa. Agora pense com atenção. Quantas vezes você complicou uma situação apenas por não ter esperado alguns segundos? A próxima vez que a pressão vier, você vai reagir no impulso ou vai ganhar tempo para agir com clareza. O treinamento do desconforto voluntário. Você quer se manter calmo nos momentos difíceis, mas evita qualquer tipo de desconforto no dia a dia. Percebe a contradição? A mente que nunca é treinada no desconforto entra em colapso quando ele aparece de verdade. A maioria das pessoas busca conforto o tempo todo. Evita esforço, evita silêncio, evita situações desafiadoras e, sem perceber, está enfraquecendo a própria capacidade de suportar pressão. Sêneca ensinava que devemos praticar, de tempos em tempos, a vida com menos, enfrentar o desconforto de forma voluntária, para que, quando a dificuldade real chegar, ela não nos encontre despreparados. Isso não é sobre sofrimento gratuito, é sobre preparo. Quando você se expõe intencionalmente ao desconforto, você envia um sinal claro para sua mente: eu consigo lidar com isso. E aos poucos, aquilo que antes parecia insuportável começa a perder força. Banhos frios, silêncio, disciplina, enfrentar conversas difíceis, resistir a impulsos. Pequenas ações que parecem simples, mas constroem uma base mental sólida. Porque no final, a calma sob pressão não surge do nada, ela é construída. E aqui está o ponto que separa quem se mantém firme de quem desmorona. Um treina antes, o outro espera o problema chegar. Agora me diga, você está se preparando para a pressão ou esperando ela te pegar desprevenido? O código mental de quem não se abala facilmente. Existe um padrão invisível por trás de pessoas que permanecem calmas quando tudo está em jogo. Não é sorte, não é talento, é um código mental que elas seguem, muitas vezes sem perceber.
Enquanto a maioria entra em pânico, essas pessoas simplificam. Enquanto outros dramatizam, elas objetivam. Enquanto muitos se perdem na emoção, elas retornam ao que é essencial. O primeiro ponto desse código é clareza. O que está sob meu controle agora? O segundo é economia de energia. Isso merece minha reação emocional? O terceiro é direção. Qual é o próximo passo lógico? Marco Aurélio reforçava em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 36, que você pode retirar o julgamento e imediatamente o sentimento de dano desaparece. Isso significa que grande parte do caos interno é opcional. Mas esse código não surge no momento da crise. Ele é treinado até se tornar automático. Quem não se abala não é alguém sem emoções. É alguém que não permite que as emoções comandem suas decisões. E aqui está o ponto que poucos percebem. Estabilidade emocional não é ausência de turbulência, é capacidade de manter direção mesmo dentro dela. Agora observe a si mesmo com honestidade. Quando a pressão aumenta, você complica ou simplifica? Como neutralizar emoções antes que elas tomem conta? Existe um ponto crítico em toda a emoção intensa, um instante curto, quase imperceptível, em que ela ainda pode ser interceptada. Se você perde esse momento, ela cresce, domina seu corpo e assume o controle das suas ações. A maioria das pessoas só tenta reagir quando já está dominada, quando a raiva já explodiu, quando a ansiedade já acelerou tudo, quando o medo já bloqueou a mente. E nesse estágio, pensar com clareza se torna muito mais difícil. O segredo está em agir antes. Epicteto ensinava que, ao primeiro sinal de perturbação, você deve dizer a si mesmo: isso é apenas uma impressão, não a realidade em si. Essa simples frase cria um espaço entre você e a emoção. E é nesse espaço que o controle nasce. Perceba o corpo. A tensão no peito, a respiração curta, o calor subindo, esses são sinais antecipados. Se você reconhece cedo, você consegue intervir. Respiração mais lenta, postura firme, silêncio consciente. Pequenas ações que parecem simples, mas quebram o avanço da emoção. Porque quando você nomeia o que está sentindo, você enfraquece o impacto. Quando você observa, você reduz a intensidade. E quando você não alimenta, a emoção perde força. Aqui está o ponto decisivo. Você não precisa eliminar emoções. Você precisa impedir que elas assumam o comando. Agora pense com atenção. Você percebe suas emoções no início ou só quando já perdeu o controle? O poder de reduzir o problema ao agora. O que te desestabiliza, raramente, é o que está acontecendo neste exato momento. É tudo o que sua mente adiciona. O que pode dar errado, o que vem depois, o que isso significa sobre você, o que os outros vão pensar. Em segundos, um problema simples se transforma em um cenário esmagador. Mas observe com precisão, neste instante, o que realmente precisa ser feito. Marco Aurélio reforçava em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 36, que você deve limitar-se ao presente, não ao dia inteiro, não ao futuro, não às possibilidades, apenas ao agora. Quando você reduz o problema ao momento presente, algo poderoso acontece. O caos se fragmenta, a ansiedade perde força e o que parecia impossível começa a se tornar executável. A mente ansiosa tenta resolver tudo de uma vez. A mente treinada resolve o que está diante dela. Um passo claro, uma ação direta, sem excesso de interpretação, sem antecipação desnecessária. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não precisa resolver sua vida inteira sob pressão. Você precisa lidar com o próximo movimento. Agora me responda com honestidade. Você está tentando controlar o futuro ou está focando no que pode fazer agora? A força oculta da aceitação radical. Existe um ponto onde a maioria das pessoas perde completamente o controle. Não é quando o problema surge,
É quando elas se recusam a aceitar que ele já aconteceu. Elas resistem, negam, se revoltam. Ficam presas em pensamentos como: isso não deveria estar acontecendo, ou isso é injusto. E enquanto lutam contra a realidade, desperdiçam a única coisa que poderia ajudá-las: a capacidade de agir. Aceitação radical não é fraqueza, não é desistir. É parar de lutar contra o que já é fato para finalmente recuperar o controle sobre o que ainda pode ser feito. Musônio Rufo ensinava que não devemos desejar que as coisas aconteçam como queremos, mas aprender a querer que elas aconteçam como acontecem. Isso não elimina a dor, mas elimina o sofrimento desnecessário criado pela resistência. Quando você aceita, rapidamente sua mente se reorganiza, a emoção perde intensidade e você volta a enxergar com clareza. Pessoas que não aceitam ficam presas. Pessoas que aceitam se movem. E aqui está o detalhe mais importante. Quanto mais rápido você aceita a realidade, mais rápido você retoma o controle da situação. Agora, pense com sinceridade. Você está aceitando o que já aconteceu? Ou ainda está lutando contra algo que não pode mudar? O erro silencioso, que faz você perder o controle sem perceber. Existe um erro que quase ninguém admite, mas que está por trás de grande parte das reações impulsivas sob pressão. Não é falta de inteligência, nem falta de força. É algo mais sutil, a necessidade de provar algo, provar que está certo, provar que é forte, provar que não pode ser desrespeitado, e é exatamente isso que te faz perder o controle. Quando seu ego entra em jogo, qualquer situação se torna pessoal. Um comentário vira ataque, um erro vira ameaça, uma discordância vira confronto. E nesse momento, você já não está mais lidando com a realidade, está defendendo uma imagem. Sêneca alertava que a ira surge quando nos sentimos desprezados ou injustiçados. Mas o ponto que poucos percebem é que essa sensação nasce da interpretação, não do fato em si. Você interpreta como ofensa, você interpreta como desrespeito e reage como se sua identidade estivesse em risco. Só que aqui está a verdade direta. Quanto mais você precisa provar algo, mais fácil é te controlar. Porque qualquer pessoa, qualquer situação, pode apertar esse gatilho. Agora, imagine o oposto. Você não precisa provar nada. Você não reage para defender o ego. Você responde apenas ao que é necessário. Nesse ponto, você se torna inabalável. E aqui está a pergunta que pode te incomodar. Quantas vezes você perdeu o controle não por causa da situação, mas porque sentiu que precisava se afirmar? A reprogramação mental estoica, treinando a calma diariamente. Nada do que você viu até aqui funciona se ficar apenas no entendimento. Calma sob pressão não é uma ideia, é um reflexo treinado. E reflexos são construídos na repetição. Todos os dias você está programando sua mente. Cada reação, cada pensamento reforçado, cada hábito emocional cria um caminho mais forte. O problema é que a maioria treina o descontrole sem perceber. A reprogramação começa com consciência e consistência. Epicteto ensinava que você se torna aquilo que pratica. Isso significa que não adianta esperar agir com calma no caos, se no cotidiano você alimenta pressa, irritação e impulsividade. Você precisa inverter o processo, revisar o dia, identificar onde perdeu o controle, corrigir mentalmente a resposta, praticar pausas conscientes, expor-se a pequenos desconfortos, questionar pensamentos automáticos, repetir até que a nova resposta se torne natural. No começo parece artificial, depois vira escolha, e com o tempo se transforma em quem você é. Aqui está o ponto decisivo. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser consistente, porque no final você não reage ao momento. Você reage ao treinamento acumulado. Agora a pergunta que define seu resultado:
O que você tem praticado todos os dias está te fortalecendo ou te enfraquecendo? Ou você domina a pressão, ou ela domina você? Em algum momento a pressão vai chegar. Não importa o quanto você tente evitar, não importa o quanto se prepare externamente. Situações difíceis fazem parte da vida. A diferença não está no que acontece, está em quem você se torna quando isso acontece. Você chegou até aqui e entendeu os princípios, enxergou padrões que antes passavam despercebidos. Agora, existe um nível de consciência que você não tinha antes. E com isso vem uma responsabilidade. Marco Aurélio escrevia em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 20, que a mente se torna aquilo que ela se alimenta constantemente. Isso significa que a partir de agora, cada escolha sua está moldando a forma como você vai reagir no próximo momento de pressão. Não existe meio termo. Ou você treina sua mente para permanecer firme, ou reforça os mesmos padrões que te fazem perder o controle. Ou você assume o comando das suas reações, ou continua sendo guiado por impulsos que você nunca questionou. A pressão não destrói você. Ela revela o nível do seu preparo. E quando o próximo momento chegar, não será sobre teoria, não será sobre intenção, será sobre ação. Agora a decisão está diante de você, simples e direta. Você vai continuar reagindo como sempre reagiu, ou vai começar a agir como alguém que domina a própria mente?